O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. E Jesus lhe disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nestes dias da Páscoa, e prosseguiremos assim até Pentecostes, a liturgia da nossa igreja vai buscar todos os trechos do Evangelho e vamos lendo continuadamente os Atos dos Apóstolos, que nos falam deste maravilhoso acontecimento, a ressurreição de Jesus. Um fato extraordinário e único. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha voltado do cemitério. Quem dera, em muitas situações e, ainda bem, em outras situações. Ou seja, quando não se gosta e se queria ver livre da pessoa, é melhor que ela fique lá. Portanto, não seria uma boa coisa. Ao invés, quando se sente saudade, se sente falta, ausência, poderíamos dizer, não é isso? Que bom seria. Mas, de uma forma ou de outra, jamais se ouviu dizer que alguém voltou. Só o acontecido com Jesus de Nazaré. Tantas vezes Jesus fez ficarem bom, por exemplo, os possuídos, os epiléticos. Jesus lhes trazia a paz. Algumas vezes Jesus fazia ressurgir pessoas que estavam já mortas, como o caso da filha de Jairo, como o caso do próprio amigo de Jesus, Lázaro. Jesus os faz voltar a si. Quem sabe tinha sido um passamento ou catalepsia, quem sabe. Mas é bem diferente o que aconteceu com Jesus Cristo. A estas outras situações a que me referi, a gente chama de revivamento. Só
a Jesus Cristo se usa a expressão ressurreição. E, digo, é um fato maravilhoso que marcou, pois, a vida da nossa fé. De fato, o apóstolo São Paulo diz: se o Cristo não ressuscitou, ainda estamos no vazio. E a nossa fé não tem sentido, porque então o Cristo não nos teria redimido, nós ainda estaríamos nos nossos pecados. Aí depois ele fala com entusiasmo: não é assim. Na verdade, o Cristo ressuscitou. Este fato maravilhoso, vejam só, foi testemunhado especialmente pelas mulheres. As mulheres. Algumas coisas da vida de Jesus, dizia um santo das origens do cristianismo, olhos humanos não viram. Olhos humanos não viram o momento do concebimento. Aconteceu entre o Espírito Santo e Nossa Senhora dentro dela. Olhos humanos não viram o momento do nascimento de Jesus, o parto virginal de Jesus, nenhum olho humano viu, nem São José. Ele se colocou à parte, assim, num sentido de respeito, de veneração, por aquele momento extraordinário, o nascimento de Jesus lá em Belém. Olhos não viram o momento da ressurreição. Ninguém assistiu. Embora Jesus tenha providenciado deixar marcas disso, que foram a impressão no Santo Sudário, aquela espécie de chamuscamento, não é bem uma queimadura. Queimadura é uma coisa assim. O chamuscamento é só aquela centelha que sabricou, pois assim aconteceu com o lençol da Sagrada Síndone, ou como nós dizemos, do Santo Sudário. Algo impressionante. E foi chamuscado exatamente no momento da ressurreição. Aquela luz foi tão forte, tão intensa, que ficou impressa ali, no lençol, seja na parte posterior que na parte anterior, como vemos na narração do próprio Evangelho de São João. Outra providência que Jesus tomou foi de aparecer, pasmem, antes de tudo às mulheres. Não foi aos apóstolos, foi às mulheres. Primeiramente, às mulheres que foram lá para terminar de preparar o cadáver e, maravilha, não está aqui. E o anjo disse: não está mais aqui, vocês estão procurando entre os mortos alguém que ressuscitou. E elas foram logo contar aos discípulos: nós vimos o sepulcro vazio. E o anjo nos disse que ele não estava mais aqui. Como hoje também no trecho do Evangelho, o anjo diz: não está aqui, ressuscitou. Quando ela pergunta: onde colocaram, pois, o meu Senhor? As mulheres. Inicialmente, Jesus aparece, pois, conforme a antiga tradição, a sua mãe, por primeiro do que para as mulheres como Madalena. Jesus apareceu a Nossa Senhora. Tem uma tradição antiga que diz isto. Imaginemos a mãe de Jesus, que tanto sofrera na aflição, sustentada pela fé. E o filho, ao ressuscitar, foi logo lá com ela: mamãe, olha, deu tudo certo, tá? Eu passei aqui só para tranquilizar o teu coração, eu já tenho que ir, depois eu volto para a gente conversar melhor. E a Virgem Maria ficou confirmada na fé, a fé que jamais vacilara, mas agora confirmada pela palavra do próprio Senhor. E ela disse: eu falei, eu sabia,
ponto de interrogação. E depois dela é que então ele foi aparecer às mulheres lá no túmulo e a Madalena de um modo especial aqui. Podemos aprender muitas coisas, meus irmãos e irmãs. Primeiro é que deve haver um motivo muito especial para Jesus aparecer logo e imediatamente às mulheres. Nós sabemos a proeminência dos apóstolos como testemunhos do Cristo antes e depois da morte dele. A figura e a proeminência dos apóstolos é tão grande que o apóstolo São Paulo e a igreja dizem que aos apóstolos devem submeter-se os espíritos e os carismas. São submissos à autoridade dos apóstolos. E, no entanto, Jesus apareceu primeiro às mulheres. O episódio com a Madalena nos faz entender muitas coisas. Havia, sem dúvida, uma grande estima, uma grande afetividade. Nada nos deve escandalizar entre um homem e uma mulher, no sentido do afeto. Não que houvessem outras coisas, outros sentimentos, outros interesses. Não, a proximidade. E isto, como fora, quando Jesus estava vivo, digamos assim, foi a mesma coisa quando ela então percebeu com aquela voz chamar o seu nome. Imaginemos com que ternura, com que doçura, Maria. E ela então, entendendo o tom de voz, respondeu na língua familiar deles, Rabuni, como sempre o tratava, naquela simplicidade da vida e do uso da língua nativa, Rabuni. E Maria quer expressar-se de uma maneira anterior. Podemos então imaginar, e correu para Jesus para o abraçar, e ao invés disso escuta alguma coisa completamente diferente. Não, Maria, presta atenção, não é mais assim. Olha, e o que Jesus faz? Ao invés, Jesus lhe entrega uma missão. Jesus lhe confere, nós diríamos até mesmo, uma autoridade pascal. Deve haver um sentido porque Jesus apareceu primeiro às mulheres. E aqui Jesus lhe entrega uma tarefa, uma obra do anúncio, da evangelização, da pregação, tornar-se arauta do Senhor ressuscitado. Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. No Evangelho de São João, nunca Jesus disse que Deus era nosso Pai. Ele usa, e nós sabemos como usa na expressão hebraica, na expressão aramaica, Abba, que quer dizer papai, papaizinho. Usa e reivindica sempre para si poder usar esta expressão. É como se dissesse, Deus é meu Pai. Eis que o Senhor ressuscitado encarrega Maria Madalena de ir anunciar que o Pai dele é nosso. Ide, anunciai que subo ao meu Pai e vosso Pai.
é, meus irmãos e irmãs, uma grande missão. Anunciar que Deus é nosso Pai. Nós sabemos o quanto, pois, esta expressão, o Pai, a paternidade, é significativo para a nossa fé. Quantas vezes, pois, a figura paterna influencia, não é isto, na psique da gente. A gente pode ser bloqueado a respeito da figura paterna. Experiências negativas, quem sabe, de ausência, de violência, que acontece e permanece ao longo da vida. Mas o contrário também, graças a Deus, é verdadeiro. Quanto o Pai foi significativo, que permanece todo o tempo na lembrança, na amizade, na estima, mesmo na saudade depois que faleceu nosso Pai. Santa Teresinha de Jesus, que amava de paixão o pai dela, o Senhor Luís Martin, dizia: meu pai é meu rei, meu pai é meu rei na terra. E essa é a missão que Maria recebe do Senhor ressuscitado, de anunciar ao mundo que o Pai de Jesus é nosso Pai, é nosso Rei no céu, que Ele nos ama, que Ele tem por nós um carinho, uma lembrança, uma preocupação especial. Esta é a missão grandiosa que o Senhor ressuscitado confia, pois a Madalena, não mais a experiência de quando ele estava vivo, embora agora ressuscitado esteja, mas vocês entendem o que eu quero dizer, antes da experiência da paixão e da ressurreição. Sem dúvida, uma experiência sublime da estima dele por Maria, mas ainda uma experiência incompleta, humana, um afeto, quem sabe, ainda não purificado. Por isso que o Senhor diz para ela: não me toca ainda. Queridos irmãos e irmãs, queridas mulheres, Deus tem para todos, e tem para vocês também, uma missão especial, na condição vossa própria, de mãe, de esposa, de profissionais, de educadoras, de catequistas, de membros das pastorais da igreja, do trabalho voluntário, da vida consagrada para as consagradas, para as religiosas, para as missionárias. Deus tem uma missão especial, que é a de exatamente fazer transparecer no mundo esta verdade. Deus é nosso Pai. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Pai da humanidade. E isto dito, e isto feito, e isto apresentado por um toque todo especial feminino, como Nossa Senhora, que recebeu e realiza muito bem esta missão, ela de ser o significado do rosto materno de Deus. Vamos fazer um instante de silêncio.